Das boas-vindas para os irmãos que estão aqui a primeira vez na igreja. Cadê? Tem a esposa do nosso irmão David aqui. Aleluia. Os irmãos vão ali dar um abraço nela. Tem mais alguém que está aqui a primeira vez na igreja? Amém? Tá ali a amiga do Marcos. Qual o nome? Love. Love tá ali. Hã? Alguém traduz lá para ela, por favor. E o Guilherme tá ali também, amém? Os irmãos, por favor, dá um abraço nossos irmãos aí, amém? A Tata também, a Alessandra voltou de férias do Brasil ali, estava lá no Rio de Janeiro, lá no Quentão, lá, né? Tem alguns cariocas aqui, então ela estava lá, passando inveja em todo mundo, a inveja santa, e veio agora pro frio. Aleluia, porque ela nos ama e ela falou que não queria passar o inverno longe da gente. Então, ela falou que ia voltar para cá. Amém, irmãos? Quantos aqui estão felizes por estarem na presença do nosso Senhor? Quantos aqui estão mais ainda felizes por estarem na presença do Senhor? Aleluia. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53. Nós iremos ler do versículo do 1 até o 12. Então, Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o 12. Aleluia. Amém, irmãos? Encontraram? Então, que acompanha a mesma versão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo e foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado
entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ó Pai querido, nós rogamos a Ti, Senhor meu Pai. Nós, Senhor Deus, Te adoramos, Senhor meu Pai. Neste momento, Senhor meu Pai, nós queremos dizer, Senhor Deus, que o Senhor vem falar com o Seu povo, Senhor meu Pai. Que o Senhor Deus vem nos usar, Senhor meu Pai, e que o Seu povo, Senhor Deus, possa entender, Senhor meu Pai, aquilo que o Senhor quer passar, Senhor Deus, para nós, Senhor meu Pai. Ó Pai querido, Senhor Deus, que nesse momento o Kesley diminua, Senhor Deus, e que Tu cresças, Senhor meu Pai. Ó Pai querido, Senhor meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor Deus, para brincar, Senhor meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor Deus, para ver amigos, para fazer amigos, Senhor meu Pai. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, Senhor meu Pai, é Te glorificar, Te exaltar e bendizer o Teu santo nome. Esse é o nosso objetivo aqui, Senhor meu Pai. E por isso, Senhor Deus, nós Te glorificamos. E se você pode, dê mais uma grande salva para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento, amém, irmãos? Me dê um copo de água, por favor, porque eu estou com a boca seca. Nós estamos continuando a nossa série sobre Jesus Cristo. Esse é o mês de dezembro, um mês bem propício para falar de Jesus Cristo. Nós comentamos ontem no nosso Connect Grupo que esse mês é o mês em que mais instituições de caridade recebem doações. É o mês em que as pessoas mais recebem contribuições e ajuda. Tem algumas irmãs aqui que recebem chocolates, né? Quero dizer para você, se você está cansado de receber chocolate, vinde a mim, porque eu estou disponível a receber o chocolate que os irmãos rejeitam, amém? Então, os irmãos aí que estão cansados de receber chocolate, não despreza, doa para mim, amém? Essa instituição aqui está precisando. Mas é um mês, meus irmãos, em que as pessoas mais ajudam um ao outro. O interessante é que esquece o restante dos 11 meses e mais o último mês do ano é o mês da caridade. Mas nós, como servos de Deus, nós sabemos que o mês de dezembro tem um significado muito grande para todos nós. Nós sabemos que Jesus Cristo ele não veio à Terra em dezembro. Mas, meus irmãos, pouco importa a data, pouco importa o dia, pouco importa a hora, pouco importa o ano que Jesus Cristo veio. A verdade é que Ele veio a essa terra. Ele veio. Nós comentamos semana passada sobre Jesus Cristo, como Ele veio à terra. Jesus Cristo veio à terra por um propósito, por uma missão. Nós poderíamos já falar algumas coisas que o irmão Juliano falou, né, sobre o propósito de Jesus Cristo ter vindo à terra. Mas eu quero pegar a parte final lá do sermão dele, quando ele falou de um dos propósitos de Jesus vir à terra. Foi trazer salvação para você, salvação para nós. A sua vida talvez era destruída, a sua vida talvez era desgraçada, arrebentada, mas você, Jesus Cristo, encontrou você e mudou a sua vida. Esse é um dos propósitos de Jesus, trazer salvação e transformar e mudar vidas. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui teve um encontro com Jesus e não teve a sua vida transformada? Se você falar que não teve a sua vida transformada, eu falo para você, olha, você não encontrou esse Jesus Cristo verdadeiro. Porque aonde Jesus Cristo entra, Ele transforma literalmente a água para o vinho. Então nós vemos, meus irmãos, etapas
fizemos um timeline na vida de Jesus, é o que nós estamos tratando nessa série. Nós estaremos falando sobre o nascimento de Jesus. Nós estaremos falando sobre a morte de Jesus. Nós estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus. E nós estaremos falando sobre o legado que o nosso Jesus deixou para todos nós. Jesus deixou um legado para nós. Nós vemos então que Jesus Cristo, ele veio à terra. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, numa forma simples, numa forma que ele veio, para ser servido. As pessoas esperavam que Jesus Cristo viesse para libertar Israel da escravidão, libertasse Israel ali da mão dos romanos. Eles esperavam Jesus Cristo como um rei imponente, mas Jesus Cristo veio, montado no jumentinho. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Jesus Cristo, ele não nasceu para ser servido, mas ele nasceu para servir. Esse é um propósito do cristianismo, é servir as pessoas. Então nós vemos Jesus Cristo, ele nasce, passa-se o tempo, Jesus Cristo então ele é batizado, começa então os seus ministérios, começa o seu ministério particular, ele e os seus discípulos. Jesus Cristo começa o seu ministério público, ele e a multidão. Jesus Cristo agora, ele é traído. Jesus Cristo agora, ele é açoitado, ele é julgado, ele é condenado. E Jesus Cristo agora, ele é crucificado. E não foi uma cruz qualquer. Era vergonha, meu irmão. Não era qualquer uma pessoa que ia para uma cruz. Eram somente os escravos. E era somente aqueles que possuíam crimes terríveis. E Jesus Cristo foi condenado. A cruz, meus irmãos, pesava aproximadamente 80 quilos, mais ou menos. E o interessante é que o condenado ali, ele não levava a cruz completa. Ele levava parte dela. Mas a Bíblia fala o seguinte, que Jesus Cristo, ele não conseguiu levar a cruz até a sua crucificação. Talvez então Jesus Cristo tenha levado a cruz toda, ou então talvez pelo flagelo, pelas as dores, a pancadaria que ele recebeu ali dos soldados romanos, talvez ele estava sem força, para levar um pedaço daquela cruz. E Jesus Cristo então foi crucificado. Os pregos de Jesus que colocaram sobre o seu punho e sobre os seus pés era aproximadamente 13 centímetros um prego. Eu trouxe um prego aqui, mas não estou achando. Achei. Imagina, meus irmãos. Isso aqui entrando dentro de você. Você deve ter menos de 13 centímetros. Eu quero no final, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês no final. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção ao final. Eu trouxe uma carta de um médico americano. E esse médico é um médico legista. E ele detalhou. Era como se Jesus Cristo estivesse sentado ali, ele estivesse fazendo, examinando ali Jesus Cristo. E ele fez detalhadamente o que passou com Jesus Cristo ali no Calvário, ali na cruz. E eu gostaria de ler para vocês no final. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo morreu. E a questão é, por que Jesus Cristo morreu? Por que Jesus Cristo faleceu? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Quando nós, meus irmãos, assistimos aquela peça, A Paixão de Cristo, é um filme forte,
E segundo esse médico, diz que talvez não é nem 15%, 20% do que realmente aconteceu com Jesus ali na crucificação ou no julgamento, que ele foi massacrado pelos soldados romanos. E nós vemos esse filme, muitas das vezes eu não sei você, mas a primeira vez que eu assisti esse filme, eu levantei alguns questionamentos. E um dos questionamentos era: por que Jesus Cristo precisava passar por tudo isso? Por que Jesus Cristo precisava padecer em uma cruz? A morte de Jesus na cruz do Calvário é um dos eventos mais discutidos na Terra. É um dos eventos, é um dos fatos, é uma história narrada pelas pessoas, narrada na Bíblia Sagrada. E levanta muita discussão em volta do mundo, pelos especialistas, etc, etc. Mas a verdade, meus irmãos, é que essa história de Jesus Cristo, ela não é uma ficção. A história de Jesus Cristo na morte, ela foi real. Ela não é historinha qualquer. Tem provas que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário. Ela foi real. Então, meus irmãos, por que Jesus Cristo teve que padecer? Por quê? Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Nós fomos responsáveis. Nós fomos os responsáveis. A partir do momento em que nós amamos mais o pecado do que a Deus, a partir do momento em que nós desejamos mais pecar do que estar com Deus, este é o momento realmente em que nós sacrificamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não precisava estar ali, Jesus Cristo não precisava estar ali, mas por causa de nós, Ele teve que sim pagar esse preço, pagar esse alto preço, para que nós pudéssemos estar aqui hoje livre. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos realmente acostumados com a ideia de que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário. Nós estamos todo dia praticamente ouvindo falar sobre isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para quê? Ele morreu para salvar sua vida, para perdoar seus pecados. Desde o momento que você aceita Cristo Jesus como seu Salvador, talvez você não tenha nunca tido contato com a igreja e você começa a ouvir isso. Eu nasci num lar cristão e desde pequeno eu ouço falar sobre isso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para perdoar os seus pecados. E talvez, meus irmãos, nós estamos tão acostumados a ouvir isso, que isso não tem mais impacto nas nossas vidas. Se, meus irmãos, Maomé tivesse morrido na cruz, igual Jesus Cristo, meu irmão do céu, os muçulmanos, meus irmãos, estavam dominando realmente esse mundo. Porque Maomé morreu, ele não ressuscitou. E mesmo assim, olha como o islamismo, a religião muçulmana cresce na face da terra. Sabe por quê? Porque eles acreditam literalmente que Maomé é Deus. E isso tem impacto na vida deles. Então nós, meus irmãos, talvez estamos tanto acostumados a ouvir isso, que realmente não tem muito impacto sobre as nossas vidas. Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados. E eu, meus irmãos, quando eu li essa análise desse médico aqui, eu parei para pensar, meu Deus, eu acho que eu não amo Deus, esse Jesus Cristo tanto assim. Porque muitas das vezes nós levamos as nossas vidas de qualquer maneira. Jesus Cristo, meus irmãos,
ele tinha sim que vir à terra. Opa! Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, amém, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, Jesus Cristo tinha que vir à face da terra. Primeiro, para cumprir uma profecia. Jesus Cristo tinha que cumprir a profecia. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que durante os anos, Deus prepara o seu povo para a chegada de Jesus Cristo. Lá no Jardim do Éden, quando o homem falha, ele desobedece a Deus, rasga um compromisso, acaba-se um compromisso ali, e Deus tinha que restaurar então esse compromisso, e a restauração desse compromisso entre Deus e o homem seria através da vinda de uma pessoa. E Deus então começa a preparar o povo para a vinda do grande Messias. E como nós podemos ver isso? Através dos sacrifícios que era feito ali na época. Já era um prenúncio da vinda de Jesus Cristo. Toda vez, meus irmãos, que as pessoas tinham ali que matar um animal, para derramar o sangue daquele animal, para perdoar os pecados das pessoas, era uma forma de preparar realmente a humanidade para a vinda de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo de 1 ao 4, nós vamos ver, meus irmãos, que agora, esses sacrifícios de animais não era, não tirava mais o pecado assim, tirava o pecado sim, mas não dava salvação para as pessoas. Então sim, Jesus Cristo, ele tinha que vir na terra para cumprir uma profecia. Segundo, Jesus Cristo tinha que vir à face da terra para obedecer ao seu Pai. Deus, então, como eu disse, ele tinha que restaurar essa imagem que foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando o homem falha, quando ele desobedece a Deus. A imagem que era perfeita entre Deus e homem, ela é desfeita. E para arrumar novamente essa imagem, para refazer essa imagem novamente, Jesus Cristo tinha que vir à face da terra. Então era um desejo de Deus fazer com que seu filho viesse. Mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas das vezes Jesus Cristo mostrava para os seus discípulos qual era a intenção dele aqui na face da terra, que era fazer a vontade do seu Pai. E quando nós vamos ver também, não era um desejo de Deus, não era um desejo de Jesus passar por isso, mas ele fala assim: assim seja feito a sua vontade. Jesus precisava morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus tem um plano na sua vida. Muitas das vezes Deus tem um plano e um projeto nas nossas vidas. Mas talvez, meus irmãos, esse plano e o projeto que Deus tem na sua vida não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você sonha, mas Deus tem um projeto para você. E quando Deus tem um projeto para você, e você faz, mesmo você não querendo, meu irmão, você pode ter certeza que no final, algo grande será dado para você. Jesus Cristo, então, meus irmãos, ele cumpre então a vontade do Pai. Jesus Cristo então compadece, ele obedece à vontade do Pai, mesmo não sendo a sua vontade. E isso demonstra para nós um grande amor do nosso Deus para conosco. O terceiro ponto que nós podemos destacar, porque Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário, foi para pagar uma dívida. Foi para pagar uma dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14,
quando vocês estavam mortos em pecados, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Existia uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. E essa dívida tinha que ser paga. Mais um motivo então de Jesus Cristo padecer ali na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, Ele apaga todas as nossas dívidas. Todos os nossos pecados. Deus anula todos os nossos pecados através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Tem uma coisa interessante, meus irmãos, que toda vez que um preso, na época de Jesus, ele era preso, era colocado na sua cela, na porta da sua cela, todos os crimes que aquela pessoa cometeu. Se aquela pessoa cometeu 20 crimes, era colocado os 20 crimes em uma placa. E quando aquela pessoa cumpria ali a pena, ele recebia uma outra placa que dizia o seguinte: olha, já está tudo pago. E aquele preso, meus irmãos, ele tinha um orgulho de sair com aquilo ali, porque se ele fosse questionado, ele mostrava para as pessoas, para a sociedade: olha, eu já paguei o meu crime, a minha dívida com a sociedade. E eu quero dizer para você que a mesma forma Jesus Cristo fez isso ali na cruz do Calvário, quando Ele diz o seguinte: está consumado, está terminado, está totalmente pago. E isso, meus irmãos, é uma verdade na nossa vida. Na cruz do Calvário, a sua dívida foi totalmente paga. Por isso Paulo escreve aos Romanos 8:1: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço ali na cruz do Calvário. Mas existe uma condição aqui. Não existe condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todos, mas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. A única maneira, meus irmãos, de nós tornarmos pessoas inculpáveis diante de Deus é em função do sacrifício de Cristo, que nos lava, que nos purifica, nos justifica e nos santifica. Jesus Cristo, Ele veio a essa terra para cumprir as profecias, para cumprir uma ordem de Deus, uma vontade de Deus, para pagar o preço. E agora Jesus Cristo, Ele veio até essa terra para nos dar livre acesso até o nosso Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. A palavra de Deus fala o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo poder de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de nos consagrarmos, como de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O nosso Senhor, meus irmãos, Ele pagou um grande preço ali na cruz do Calvário, para nós termos livre acesso até Ele. Meus irmãos, no momento ali da cruz, no momento da crucificação de Jesus ali, e quando Ele diz: olha, está consumado, está tudo pago, o véu se rasga,
e agora nós temos livre acesso até o nosso Pai Celestial. E agora, meus irmãos, eu gostaria de ler essa carta para vocês. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nos momentos finais de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É uma morte mais dolorosa já inventada. A crucificação deu a Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa, agonizante. Os joelhos foram flexionados a 45 graus e Jesus foi forçado a suportar o seu peso com os músculos da coxa. E por não ser uma posição anatômica, em poucos minutos, leva a cãibra nos músculos da coxa e panturrilhas. O peso de Jesus estava todo em seus pés, com os pregos cravados. Assim, com o estiramento dos músculos dos membros inferiores, o peso do seu corpo era transferido para os pulsos, para os seus pulsos, braços e ombros. Em alguns minutos, após ser colocado na cruz, seus ombros foram deslocados. E alguns minutos mais tarde, seus cotovelos e pulsos também se deslocaram. O resultado desse deslocamento dos membros superiores levou um alongamento de 22,8 centímetros dos seus braços, como se vê nitidamente no Santo Sudário. Nas profecias, há citações em Salmos 22:15, como água sou derramado, deslocam-se todos os meus ossos. Após o deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros, o peso do seu corpo sobre os membros superiores levou à tração do músculo peitoral maior em seu tórax. A força da tração causou o deslocamento da caixa torácica para cima e para fora. Seu tórax se manteve em posição respiratória de inspiração máxima. E para poder respirar, Jesus requeria um esforço supremo do seu corpo. Para respirar, Jesus tinha que empurrar os pregos dos seus pés para baixo, para poder levantar o seu corpo, permitindo que a caixa torácica se movimentasse para dentro e para fora, para expirar o ar dos pulmões. Seus pulmões estavam em posição constante de inspiração máxima. A crucificação é uma catástrofe médica. Jesus não podia facilmente se mover em torno dos pregos, pois o músculo de suas pernas, dobradas a 45 graus, estavam extremamente fatigados, com cãibras severas e numa posição anatômica comprometida. Diferente do que se vê nos filmes sobre a crucificação, Jesus se movimentou inúmeras vezes na cruz, aproximadamente 30 centímetros, pois fisiologicamente se viu forçado a se mover para baixo e para cima para poder respirar. Esse processo de respiração lhe causou uma dor excruciante e um absoluto temor de asfixia. Na sexta hora da crucificação, Jesus estava cada vez menos capaz de suportar seu peso e suas pernas. Suas coxas e os músculos das panturrilhas se tornaram extremamente fatigados. Houve aumento do deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros, com elevação da parede do tórax, tornando sua respiração mais e mais difícil, tornando-o severamente dispneico. Os movimentos para cima e para baixo na cruz, para poder respirar, causaram dor intensa nos pulsos, pés, ombros e cotovelos deslocados. Os movimentos tornaram-os menos frequentes e Jesus se tornou extremamente exausto. Mas o terror iminente da morte por asfixia forçou-o a continuar os esforços para respirar. Os músculos dos membros inferiores evoluíram com cãibras intensas devido ao esforço para levantar as pernas, com o intuito de levar seu corpo e poder assim para respirar. Do comprometimento anatômico em que se encontrava, a dor dos nervos
mediano dos pulsos, dilacerados, explodiam a cada movimento. Jesus estava coberto de sangue e suor. O sangue foi resultado da flagelação e o suor foi resultado de seu violento e involuntário esforço para tentar respirar. Além disso, estava completamente nu, e o chefe dos judeus e a multidão e os ladrões que estavam do seu lado zombavam, blasfemavam e riam dele na presença de sua mãe. Fisiologicamente, o corpo de Jesus estava sendo submetido a inúmeros eventos catastróficos e terminais. Como Jesus não conseguia manter uma ventilação adequada para os pulmões, ele entrou no estado de hipoventilação, que é a diminuição da entrada de ar nos pulmões. Seus níveis de oxigênio começaram a cair, evoluindo para hipoxia, e devido a restrições dos movimentos respiratórios, os índices de dióxido de carbono começaram a se elevar. O aumento dos níveis de dióxido de carbono estimularam o coração a bater mais rápido para tentar aumentar a entrada de oxigênio e a remoção de dióxido de carbono. O centro respiratório de Jesus, no cérebro de Jesus, enviou mensagens urgentes aos seus pulmões para respirar mais rápido, e Jesus começou a se tornar ofegante. Seus reflexos fisiológicos faziam com que ele respirasse de forma profunda e involuntária, movimentando para cima e para baixo na cruz, de forma rápida, apesar da dor excruciante. Os movimentos agoniantes começaram em minutos para o delírio da multidão que dele zombava. Contudo, devido ao cravamento de Jesus na cruz e o aumento da exaustão, ele foi incapaz de aumentar a demanda de oxigênio para seu corpo. Os quadros de hipoxia e hipocnia começaram a levar o coração a bater cada vez mais rápido, evoluindo para a taquicardia. Os movimentos cardíacos de Jesus, cada vez mais rápidos, atingiram provavelmente 220 batimentos por minuto, que é o máximo batimento possível para um ser humano. Jesus não havia bebido nada nos últimos 15 horas, provavelmente desde as 18 horas da véspera, e suportou uma flagelação que quase o levou à morte. Ele sangrou por todo o corpo, seguindo-se a flagelação, a coroação de espinhos, aos pregos em seus pulsos e pés, as lacerações que seguiram ao espancamento e quedas. Jesus já estava muito desidratado e sua pressão sanguínea começou a cair. Sua pressão deveria estar aproximadamente 80/50. Ele estava na primeira fase do choque. Por volta do meio-dia, o coração de Jesus provavelmente começou a falhar. Os pulmões de Jesus provavelmente começou a se encher de líquido, causando edema pulmonar. Esse fato só serviu para aumentar a sua respiração, que já estava severamente comprometida. Jesus já estava em insuficiência cardíaca e falência respiratória. Jesus disse: "Tenho sede", porque seu corpo estava clamando por líquidos. Jesus estava desesperadamente necessitando de infusão venosa de sangue, plasma e líquidos para salvar sua vida. Jesus já não podia respirar corretamente e foi lentamente se sufocando até a morte. Neste momento, provavelmente, Jesus desenvolveu um acúmulo de sangue no coração. Plasma e sangue acumularam no espaço em que envolve o coração, chamado pericárdio. Este líquido ao redor do coração causou um tamponamento cardíaco, impedindo também que o coração batesse corretamente. Devido ao aumento da demanda no coração de Jesus e o avanço do quadro de hemopericardia, Jesus provavelmente sofreu uma ruptura cardíaca. Seu coração literalmente explodiu, e essa foi provavelmente a causa da sua morte. Para retardar o processo de morte, os soldados colocavam um pequeno assento de madeira na cruz, que permitira a Jesus o privilégio de suportar seu peso no sacro.
O efeito desse assento é que poderia levar até 9 dias para morrer na cruz. Quando os romanos queriam acelerar a morte, eles simplesmente quebravam as pernas da vítima, causando uma sufocação em minutos. Este proceder era chamado de crunifragium. Às 3 horas da tarde, Jesus disse, telestalai, que significa está consumado. E neste momento, entregou o seu espírito e morreu. Quando os soldados vieram até Jesus para quebrar sua perna, ele estava morto. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado, em cumprimento à profecia. Jesus morreu após 6 horas de agonia, da mais excruciante e terrível tortura já inventada. Jesus morreu para pessoas como você e eu pudéssemos ir para o céu. Tudo o que ele pede é amá-lo, ser seu Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, sua alma, com sua força de sua mente. Alguém pagou um preço terrível por você. Alguém pagou um preço terrível por você. Eu não gostaria de estar na pele de Jesus. A crucificação era para demorar dias. Em 6 horas, Jesus morreu. Mais uma vez, para mostrar o sobrenatural sobre a vida de Jesus. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão. E nós não podemos levar nossas vidas. Se nós dizemos que amamos a Deus, servimos a Deus, nós não podemos levar nossas vidas do jeito que a gente quer. Alguém paga um preço grave, alto por você. Hoje é dia de ceia. É um dia de nós lembrarmos desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós participamos da ceia, nós lembramos desse sacrifício. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós temos a obrigação de participarmos de toda a ceia do Senhor. O certo seria que nós tivéssemos ceia todos os dias, porque assim a nós nunca iríamos esquecer realmente desse sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Que a cruz de Jesus, que a crucificação de Jesus, que a morte de Jesus na cruz do Calvário tem impacto sobre a sua vida, porque sobre a minha ela tem. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós estaremos já participando da ceia do Senhor. Eu gostaria que você, se você já conhece esse Jesus, se você já tem dedicado a sua vida a esse Jesus, primeiro essa oração é para você mesmo, porque às vezes nós conhecemos esse Jesus, como eu disse, nós estamos acostumados a ouvir sobre a morte de Jesus, mas parece que não tem relevância nas nossas vidas. E nós vivemos a nossa vida do jeito que queremos e fazemos as coisas do jeito que queremos, porque nós não preocupamos com o amanhã. Então você que acredita nesse Jesus, você que dedica a sua vida a esse Jesus, essa é a primeira oração, é por você, é para nós que amamos esse Jesus. Aí você pergunta, então para que você vai fazer essa oração? Para que você nunca esqueça do sacrifício de Jesus por você. Mas esse nunca esquecer, meus irmãos, não é você simplesmente lembrar e
entrar aqui e parece que saiu lá do outro lado. Não, mas é você realmente acreditar e viver que Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que você e eu cometemos. Jesus pagou esse preço por nós. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor meu Pai, que nós venhamos, Senhor meu Pai, nunca esquecer, Senhor meu Pai, e vivermos, Senhor meu Pai, desse teu sacrifício, Senhor meu Pai. Esse sacrifício, Senhor meu Pai, que foi ali de sangue, Senhor meu Pai. Remissão de pecados, Senhor meu Pai. De purificação, Senhor Jesus Cristo. De uma nova vida, Senhor Jesus. A tua morte na cruz nos trouxe uma nova vida, Senhor Jesus. Que nós não venhamos esquecer, Senhor meu Pai, nunca desse sacrifício na cruz do Calvário, Senhor meu Pai. A segunda oração é talvez você que tem vivido essa vida meio que tem momentos que você quer realmente esse Jesus, você acredita nesse Jesus, mas daqui a pouco você já muda de ideia, você já envolve com amizade, envolve com amigos e você meio que esquece esse Jesus e você é como se fosse uma esponja, você suga a água de onde você está. Quando você está com seus amigos, você é com seus amigos. Quando você está na igreja, você é crente. Aí você não decidiu para qual Deus você quer. Essa oração é para você. É que o Senhor vem firmar os seus passos. O Senhor te resgatou. O Senhor, Ele encontrou você. Não foi você que encontrou Deus. Não foi você que encontrou Jesus. Jesus não estava perdido. É você que estava perdido. É você que está perdido. É Jesus que encontrou você. E você precisa abrir então esse coração, essa porta do seu coração e permitir que Ele entre. E nós cremos, meus irmãos, que realmente esse Jesus vai fazer uma grande morada na sua casa, na sua vida. E esse Jesus, Ele é